Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é de verdade uma bússola para os educadores do Brasil na era digital. Estou falando da atualização de 2025 da Matriz de Competências Digitais de Professores do CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Vamos entender juntos o que essa ferramenta traz de novo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? A inteligência artificial generativa, junto com um monte de outras tecnologias, está aí, batendo na porta da escola. A grande questão é como a gente integra tudo isso de um jeito que funcione, que seja seguro e que realmente ajude no aprendizado. É para responder a esse baita desafio que a nova matriz foi totalmente repensada. Bom, para a gente entender essa ferramenta, nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, o que é essa tal de bússola digital? Depois, por que ela precisou mudar agora? Aí a gente entra nas novas competências, vê como um professor pode descobrir em que nível digital ele está e, claro, o que todo mundo ganha com isso na prática. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é, afinal, essa ferramenta que a gente está chamando aqui de bússola? A matriz do CIEB é basicamente um mapa de autoavaliação. Ela foi feita especialmente para os professores da rede pública aqui do Brasil. E o objetivo é duplo, sabe? Primeiro, ajudar cada educador a parar e refletir sobre as próprias habilidades com a tecnologia. E segundo, mostrar um caminho, um passo a passo claro para poder desenvolver essas habilidades. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso, a primeira versão, que foi lançada lá em 2019, teve mais de 180 mil respostas de professores. 180 mil! Isso mostra que a ferramenta não é só uma ideia no papel, ela é muito relevante e usada em todo o país. É um diagnóstico poderosíssimo na mão de todo mundo. Ok, mas se a primeira versão já era um sucesso, por que mudar? Simples, porque o mundo mudou. E muito rápido. A educação precisa estar nesse mesmo ritmo. Essa atualização de 2025 é uma resposta direta a todas essas transformações. Se a gente colocar as duas versões lado a lado, fica clara a mudança de estratégia. A nova matriz está mais enxuta, mais focada. Passou de 12 para 10 competências. O número de perguntas quase não mudou, o que é ótimo para poder comparar com os dados antigos. Mas o pulo do gato, a mudança fundamental, está ali, ó, a integração da inteligência artificial de forma explícita. E essa mudança toda não veio do nada, ela foi empurrada por alguns fatores bem claros. Primeiro, a explosão da IA, que ninguém pode ignorar. Segundo, um cenário de leis e normas totalmente novo, como a Política Nacional de Educação Digital e as novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação. A matriz precisava se alinhar a tudo isso para continuar sendo relevante. Agora sim, vamos para o coração da matriz, as competências. Elas foram reorganizadas em 3 grandes áreas, que tentam cobrir toda a atuação de um professor nesse mundo digital de hoje. Começando pela área pedagógica, aqui o foco é o mão na massa da sala de aula. É sobre usar a tecnologia no planejamento, no currículo, na avaliação e agora, claro, usando a IA para criar recursos. Pensa num professor de um curso de turismo, por exemplo, usando o IA para criar roteiros virtuais interativos. E tem 2 competências que ganharam destaque. A gestão de dados, para um professor da área da saúde poder analisar o desempenho dos alunos em simulações, e a prática inclusiva, que é essencial para garantir acessibilidade. A segunda grande área é a cidadania digital. Porque, não adianta só saber usar a tecnologia, tem que saber usar bem. E aqui entram habilidades importantíssimas. Uso responsável, pensando na ética, uso seguro, para proteger os dados de todo mundo, e uso crítico, que é a capacidade de olhar para uma informação online e saber questionar. Isso é fundamental, por exemplo, para um professor de gestão e negócios que precisa discutir com a turma a validade de um novo modelo de negócio que viralizou na internet. E, por último, a área de desenvolvimento profissional, que olha para o próprio educador. Aqui entra o autodesenvolvimento. Imagina um professor de TI usando plataformas online para aprender uma linguagem de programação nova. Entra também o compartilhamento, que é a ideia de criar comunidades e trocar experiências. E a gestão da sala de aula, que é sobre usar ferramentas para organizar as rotinas e, com isso, ganhar tempo para aquilo que realmente importa, que é ensinar. Beleza, as competências estão aí, bem definidas. Mas como um professor sabe em que ponto desse mapa ele se encontra? Para isso, a matriz tem uma régua bem clara, com diferentes níveis que medem essa apropriação digital. Essa jornada tem 5 paradas, 5 níveis. Começa no nível exposição, que é aquele primeiro contato, e vai até o nível transformação, que é quando o professor já domina tanto a tecnologia que usa para inovar, para criar coisas novas na sua prática.
Ao responder o questionário da matriz, cada educador consegue se ver em um desses 5 estágios. É um jeito de entender os pontos fortes e o que ainda pode melhorar. Tá, tudo isso é muito legal, mas na prática qual o ganho? Por que um professor ou uma rede de ensino deveria parar para fazer isso? A resposta é que os benefícios são bem concretos, tanto para quem ensina quanto para quem gere. Para o professor, o mais importante é que isso não é uma prova, não é uma avaliação para dar nota, é uma ferramenta de apoio. Ela dá um retorno personalizado, como se fosse um espelho, que mostra onde a pessoa está e, mais legal ainda, para onde ela pode ir. Funciona como um roteiro mesmo, prático, para o crescimento profissional. E olhando de cima para a gestão da rede de ensino, o benefício é totalmente estratégico. A ferramenta junta os dados de todo mundo e cria um mapa da maturidade digital das escolas. Com esse mapa na mão, dá para criar programas de formação que atacam as necessidades reais dos professores, investir dinheiro de forma mais inteligente e depois ver se o que foi feito está dando resultado de verdade. No fim das contas, essa atualização da matriz do CIEB é muito mais do que um documento, é um convite para a gente se mexer. O mapa e a bússola estão na mão. A pergunta que fica para cada educador, para cada gestor e para o sistema de ensino como um todo é: de que ponto dessa jornada digital a gente está partindo hoje para conseguir construir a educação do futuro? Fica aí a reflexão. Obrigada por acompanhar esta análise com a gente.